casal vem presenciando coisas estranhas acontecendo na casa deles. E os dois acreditam que a raiz de todo mal é uma cadeira antiga que eles adquiriram há pouco tempo. Então, vendo isso, eles decidiram instalar algumas câmeras, e todas elas com sensor de movimento, pois qualquer coisa que passasse por ali seria detectada facilmente. Em um certo dia, eles estavam sentados na sala, quando de repente, uma coisa muito estranha aconteceu. Primeiro, um livro se move em uma prateleira. E não sei se vocês notaram, mas antes do livro se mover, a câmera já havia detectado algum movimento naquela direção. E pelo que parece, o casal não percebe nada. Além do mais, foi um movimento bem sutil. Só que depois de algum tempo, uma cadeira se move sozinha. A cadeira se move sozinha e a mulher fica muito assustada. E nessa hora, a câmera aponta para o teto, como se alguma coisa tivesse passado por ali. Mas isso talvez tenha sido apenas coincidência. No entanto, em uma outra filmagem, muitas coisas estranhas aconteceram. E tudo foi registrado por essa mesma câmera. Na filmagem vemos que a cadeira de balanço começa a se mover, e depois é a vez de uma mesa, e até algumas almofadas são derrubadas de cima do sofá. E mesmo registrando tudo, o casal continua preocupado. E na tentativa de se livrar da cadeira, eles colocaram ela à venda, e até apareceu um comprador. Mas no entanto, até hoje, esse comprador não veio buscá-la. O pai estava dormindo no quarto, quando de repente começou a escutar uma gritaria pela casa. E esses gritos pareciam ser do filho dele. Então, meio assustado e com um pouco de sono, ele se levantou correndo para ver se alguma coisa havia acontecido. E foi nesse momento que a câmera filmou uma coisa muito bizarra. Assim que o pai passa pela sala, é possível ver uma sombra passando na direção do corredor. E quando ele chega até lá, podemos ver que ele retorna na mesma hora. Pois nesse momento, a esposa dele havia acabado de falar que o filho deles não estava pela casa, mas sim dormindo tranquilamente no quarto do casal. E isso nos deixa uma pergunta. Se o filho do casal estava dormindo naquele momento, o que será aquela coisa que o pai viu andando pela casa? O operador de máquina estava indo para casa. E no meio do caminho, enquanto estava dirigindo, ele decidiu fazer uma filmagem da lua, pois naquela noite a lua estava muito bonita. No entanto, um pouco mais à frente, uma coisa muito estranha aconteceu. E isso deixou ele muito apavorado. How big that moon is, it's really big. Anyway, it's pretty cool. What the hell? No. No, 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 no.
Enquanto ele estava dirigindo, ele sentiu um solavanco. Então, muito assustado, ele parou o trator na mesma hora. Ele pensou que algo muito ruim poderia ter acontecido. Então, nesse momento, ele olha pela câmera de ré e vê uma pessoa caída. Só que quando ele olha para trás, já não encontra. Muito confuso, pois toda vez que ele olha pelo visor da câmera, percebe que tem uma pessoa parada no meio da estrada. Então, assustado com isso, ele decide sair o mais rápido possível daquele local. No entanto, um pouco antes do vídeo acabar, uma coisa muito estranha pôde ser notada. Assim que ele olha para trás pela última vez, é possível ver que passa alguma coisa bem perto do trator. E quando ele percebe isso, ele sai dali o mais rápido possível. Ele até hoje não sabe dizer se passou por um evento sobrenatural ou se era uma pessoa mal intencionada tentando fazer alguma coisa com ele. A câmera de uma casa fez uma filmagem muito bizarra. E o que aparece é algo extremamente arrepiante. Essa filmagem foi feita por uma câmera de porta. E nela podemos ver o que parece ser uma sombra, que observa e logo depois se esconde. Para perceber o que foi gravado, a filmagem teve que ser colocada em câmera lenta, pois o que quer que seja aquela coisa se move muito rápido. Um outro detalhe é que depois que ela desaparece, é possível ver uma sombra passando atrás de um carro que está na frente da casa. Esse vídeo com certeza é muito bizarro, mas seria realmente um fantasma ou pode ter alguma outra explicação? Um investigador que sempre visita locais extremamente assombrados. No entanto, em um de seus vídeos, ele decidiu fazer uma coisa um pouco diferente. Ele comprou um acessório muito bizarro, na intenção de assustar os seus filhos. E quando a noite chegou, ele posicionou essa coisa na janela. E sinceramente, se eu visse algo assim, levaria um grande susto. Mas pelo que parece, não foi isso que aconteceu. O filho mais velho vê aquela coisa e até chega a dar um tchauzinho. E depois disso ele chama os irmãos para verem aquela coisa com ele. That's cute. That's gonna be good. Oh, I got an idea. Oh, jeez. Yeah, kill me. Para a alegria dele, dessa vez ele conseguiu dar um pequeno susto. E pelo que parece, ele curte muito fazer essas brincadeiras com os filhos. Pois quando eles eram mais novos, ele chegou a fazer algo muito parecido. E naquela época, diferente de hoje, eles pularam de medo. Nothing there. See, there's nothing there. O guarda noturno de um shopping estava em mais uma noite de trabalho. Só que enquanto ele olhava pelas câmeras de segurança, acabou avistando uma coisa muito estranha. E o que ele viu o fez questionar sobre a existência do sobrenatural.
aqui podemos ver que a câmera está filmando um dos corredores. Só que do nada, um desses carrinhos começa a se mover sozinho. E como vemos, ele começa a girar devagar. E um pouco depois, os movimentos começam a ficar um pouco mais rápidos. O guarda que estava de serviço naquela noite achou isso tudo muito estranho. E até agora se pergunta se foi obra do sobrenatural ou apenas um defeito na bateria desse brinquedo. Mas, independente do que seja, é uma situação muito assustadora. Uma mulher havia acabado de chegar em casa junto com seus filhos. E assim que ela parou o carro no quintal, percebeu uma coisa muito estranha. Pois a luz do quarto que ela havia deixado apagada estava acesa. E além disso, alguma coisa estava se movendo dentro do quarto dela. So, me and my kid just got back from eating dinner, and my bedroom light is on, which is strange because I don't remember leaving it on. Yeah, I'm sure I did. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. Yeah,